Neste bloco da reportagem especial sobre perfil do eleitorado da nossa região, nós vamos falar sobre a escolaridade do eleitor. Diante do discurso de que a educação é um direito garantido a todas as pessoas, em média, apenas 10% dos votantes têm ensino superior completo. A grande maioria dos brasileiros que vai às urnas no dia 7 de outubro tem apenas o ensino fundamental incompleto. Os dados do TSE apontam uma informação preocupante quanto à escolaridade dos eleitores. Em todo o país, a maior parcela do eleitorado tem ensino fundamental incompleto. Isso corresponde a 25,8% do total. Ou seja, mais de 38 milhões de eleitores sequer terminaram a educação básica. Nas duas cidades da região com maior número de votantes, o quadro é um pouco diferente. Em Taubaté, a maior parcela é de pessoas que têm o ensino médio completo. São 64.500 eleitores nesta situação. Mas a diferença acaba aí. Os que têm ensino fundamental incompleto aparecem em segundo lugar, com 24,2% do eleitorado nesta faixa de escolaridade. Em São José dos Campos, o levantamento apresenta resultados semelhantes ao de Taubaté. 31% têm ensino médio completo, enquanto 20,18% têm o fundamental incompleto. Eu acredito que a escolaridade mais baixa ela gera uma certa fragilidade quanto à capacidade de avaliar as propostas. Mas essa relação não é direta, porque há também, dentro dos estratos mais escolarizados, uma falta do hábito de analisar o processo político com mais pertinência, acompanhando as trajetórias e comparando propostas. Não é? A gente tem que ter um cuidado, porque senão nós vamos pensar que os candidatos que são mais votados entre as camadas mais populares sempre serão os piores, e essa relação ela não é direta. Vamos lembrar, por exemplo, que durante a movimentação que deu suporte ao golpe militar em 64, muitos dos que apoiaram o golpe entre os civis eram pessoas com acesso à escolarização e à informação e que se deixaram levar por informações distorcidas sobre o governo deposto. Então a escolaridade é um fator importante, mas ele não é determinante quanto à qualidade do voto. É preciso sempre o empenho do eleitor ao comparar propostas distintas e trajetórias distintas. Os eleitores que têm ensino superior completo somam apenas 10,8% em todo o estado. Ou seja, dos 33 milhões que irão às urnas, somente 3 milhões e 590 mil concluíram o ensino superior. Em Pindamonhangaba, a taxa é mais baixa e fica na casa dos 8%. Diante de um discurso oficial de que a educação é um direito garantido a todas as pessoas, a gente está apontando aí nas pesquisas que ainda esse número é bastante baixo. Efetivamente, no Brasil ainda, contradizendo o discurso oficial, a educação ainda se configura como um privilégio de poucos, né? Então, segundo dados do governo, inclusive, do Censo da Educação 2016, 80% dos alunos que fazem o nível superior estão na escola privada, 80%, né? Enquanto que 20% apenas estão na escola pública. Isso confirma que a escola pública, que efetivamente se configura como direito das pessoas, poucas pessoas ali podem usufruir desse direito. E quando a gente fala que 80% está na iniciativa privada, ora, isso significa dizer que esse bem ou esse direito à educação é pago, não é? E aí, considerando toda a estrutura econômica do Brasil, isso acaba inviabilizando muitas pessoas de acorrerem ao nível superior para ter esse nível de ensino, né? Porém, esses números podem não representar com exatidão a realidade da escolaridade do eleitorado brasileiro. Segundo o TSE, as informações só são atualizadas quando o eleitor comparece ao cartório. Portanto, um jovem que tirou o título aos 18 anos, antes de se formar no ensino superior, e hoje já concluiu a graduação, não entrará para a parcela que tem ensino superior, a menos que atualize seus dados no cartório. Essa atualização também pode ser feita através do recadastramento biométrico. Cerca de 59,3% dos eleitores já fizeram a identificação em todo o Brasil. No estado de São Paulo, 100 cidades realizaram o cadastramento obrigatório. 6 desses municípios são aqui da região: Areias, Cunha, Lagoinha, Piquete, Queluz e São Luís do Paraitinga.
A leitura biométrica confere mais segurança à identificação do eleitor na hora de votar. Para se cadastrar, é preciso comparecer ao cartório eleitoral ou a um posto da Justiça Eleitoral. Mas a coleta das digitais terminou em maio. Aqui no estado, cerca de 14 milhões e 700 mil eleitores já fizeram a identificação biométrica. O número corresponde a 44% do eleitorado paulista e ficou bem abaixo da média nacional. No Vale do Paraíba, os números são ainda mais distantes. Apenas 38,3% dos votantes estarão aptos a utilizar a identificação biométrica nas eleições de outubro. Natividade da Serra tem a pior taxa de adesão, menos de 16%. Nas 4 cidades com o maior número de eleitores, São José dos Campos tem o maior índice, seguida por Pindamonhangaba, Taubaté e Jacareí. Após as eleições, o serviço de cadastramento volta a funcionar. A meta do Tribunal Superior Eleitoral é que as operações sejam concluídas em todo o país até 2022. Já entre os postulantes a um cargo político, o grau de escolaridade muda. No estado de São Paulo, mais de 53% dos candidatos possuem ensino superior completo. Ao contrário do restante da população, em que o ensino fundamental incompleta a maioria, aqui ele está na penúltima posição, com apenas 2,89% dos concorrentes com este grau de estudo. Mas, infelizmente, a formação educacional não significa que o político terá um bom desempenho na função. Embora a educação seja uma aliada para estimular o senso crítico da população e o combate à corrupção, isso não garante de que quem a tem, de fato, trabalhe de forma honesta e correta. O maior conhecimento, o maior nível universitário dos políticos não representa, lamentavelmente, na nossa situação, uma maior proteção à população. Então, às vezes, não é só ter o conhecimento universitário, ter ingresso ao curso superior, às vezes é fazer com que valha o conhecimento que você adquiriu, porque um conhecimento ele tanto vale para o bem quanto vale para o mal. E a nossa política atual, nós vemos aí que não é essa maravilha, que muita coisa precisa ser mudada. Em relação ao eleitorado, a gente precisa de uma educação melhor também, porque se o político tem educação, mas o eleitorado não, aí já se vê a primeira grande falha na nossa governança, porque um eleitor mais educado, ele vota melhor. Então nós não podemos ter só os políticos estudados, nós precisamos ter a população estudada justamente para escolher quem é o melhor político que vai representá-la. Dos 33 milhões de eleitores aptos a votar no estado de São Paulo, 1% tem algum tipo de deficiência. São 331 mil pessoas com deficiência de locomoção, visual, auditiva, dificuldade para exercício do voto ou outro tipo de deficiência. Na RM Vale, o percentual fica um pouco abaixo do estadual. 0,72% dos votantes na nossa região apresentam uma dessas situações. O número equivale a aproximadamente 13.200 eleitores. Por isso, é tão importante que os pontos de votação sejam acessíveis para acolher essa parcela da população da melhor maneira possível. O voto é obrigatório para cidadãos que têm entre 18 e 70 anos. Neste grupo, a faixa etária com maior número de eleitores é que varia dos 35 aos 39 anos. São aproximadamente 205.500 votantes que representam 11% do total na região metropolitana do Vale do Paraíba. O voto é facultativo para os que têm entre 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos. Aqui na região, segundo as informações fornecidas pelo TSE, as pessoas que têm menos de 18 e 70 anos ou mais somam 165.900 votos. Os analfabetos representam entre 2% e 3% do total de votantes. Bom, é muito importante o exercício do voto. O exercício do voto é um exercício de cidadania. Nós temos aí, às vezes, reiteradamente, políticos que, de repente, não zelaram pelo nosso interesse, ele se perpetuar no poder justamente pela falta de interesse de uma classe de votar. Nós precisamos exercer, se nós queremos mudar, nós não podemos deixar votar em branco, anular, fingir que não está nem aí com a situação, porque se o bom se cala, o mal
prevalece, isso em todas as situações sociais. Os políticos, ele tem a nossa verba, os nossos tributos em mãos. Então, por uma questão até econômica, nós costumamos dizer que eles têm um cheque em branco. Se nós não cuidarmos dele, nós não cuidamos, não é só deles, é do nosso próprio interesse. Este é o caso do senhor Aloísio. Aos 92 anos, ele faz questão de exercer a cidadania e participar do processo de escolha dos governantes do país. Venho votando sem ser obrigatório para ver, né? Ser livre, né? De livre e espontânea vontade. Não falhei nenhuma eleição desde 1950. Eu voto para ver se acerta alguma pessoa que a gente acha melhor um pouco, né? Estou dizendo, espero que o voto não seja para dar emprego para algum que torna-se corrupto depois de eleito, né? No segundo trimestre deste ano, antes do protesto dos caminhoneiros, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Universidade de Taubaté, em parceria com a Associação Comercial, realizou um levantamento na cidade sobre a opinião pública em relação à situação atual do país. Para a maioria, o quadro deve se manter estável após as eleições. Porém, quase um terço dos entrevistados estão otimistas e esperançosos que uma nova gestão traga melhoras para o país. Mas 21% acreditam que a situação vai piorar ou piorar muito a partir de 2019. Ora, isso sinaliza que, como essa pesquisa foi feita antes da greve dos caminhoneiros, essa pesquisa, ela na verdade já vem reafirmando aquilo que a gente já tem sentido há alguns anos, né? Ou seja, as pessoas têm a sua qualidade de vida ainda um pouco preservada, não é? Ainda que você tenha um grande número de pessoas desempregadas no país e, claro, aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, a gente também ainda tem uma grande fatia da população que ainda consegue manter com muito custo, né, aquela qualidade de vida que aí estava se mantendo, que vinha conseguindo e com muito esforço está se mantendo, né? Nas ruas, é possível perceber o descontentamento da população com o atual cenário político e econômico. Bom, no momento está ruim. Muito benefício para bandido. Bom, eu acho que teria que mudar isso, né? É muito ladrão, muita coisa, e nós não merecemos isso. O brasileiro não merece isso. Então vamos ver se agora, nas eleições, os nossos amigos vão votar em pessoas certas. É isso que eu tenho que falar, porque nós precisamos de um pouquinho de saúde, de um pouquinho de segurança, é tudo. Infelizmente eu sou um pouco cético, né? Porque historicamente nós temos políticos que estão habituados a tratar de coisas ligadas ou ao seu próprio interesse ou de seus grupos e não o interesse público como um todo. Se não houver renovação, eu continuo com esse mesmo perfil. Então não vejo um cenário político, infelizmente, favorável, né? Eu acho que continua a mesma coisa. Vai acontecer alguma coisa de melhora, porque sempre o governo entra forte e ele consegue fazer algumas mudanças, mas infelizmente aquilo que a gente precisa fazer para o país crescer, para o meu neto, não falo nem para o meu filho mais, para o meu neto, o povo brasileiro não está afim também que faça. O que nós temos que fazer hoje? Nós temos que pagar uma dívida altíssima daquilo que nós erramos lá no fundo. E nós não temos coragem, capacidade, nem interesse em pagar isso. A gente espera que mude, porque o cenário está bem ruim para o país todo, né? Eu acho que tem muita coisa que está errada no país, mas a gente tem a esperança que melhore, sim. E a gente, lógico, como cidadão, vai tentar votar de uma maneira que escolha o melhor para o país, né? Depois do intervalo, você confere. De acordo com a população, saúde, emprego e educação estão entre os principais problemas enfrentados pelo país. Mas é a corrupção, a política pública mal feita que lideram a lista de insatisfação dos eleitores. Voltamos em instantes.